mergulhador, quando ele chega assim, 40, 50 metros, se ele voltar rapidamente à tona, ele corre algum risco ou não? O mergulho, nós precisamos conhecer um pouco o que é o mergulho. Então, quando eu vou colocar um mergulhador na água, a minha primeira pergunta é qual é o tempo de chegada no fundo, qual é a profundidade. Então, qual é o tempo que o nosso mergulhador vai ficar lá e qual é a profundidade. Nós temos o barotrauma, né, no caso nós temos ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Então, se o mergulhador se ele estiver resfriado, ele não pode mergulhar, porque ele não consegue compensar, fazer a compensação, que é a manobra de Valsalva. Ele pode ter uma perfuração timpânica. Se ele perfurar o tímpano, ele vai atingir o labirinto. Se atingir o labirinto, ele vai ficar sem orientação na parte aquática. Ele tem algo que você se referiu, que é a ETA, embolia traumática pelo ar. Então o mergulhador, quando ele desce, a cada 10 metros, ele está submetido a uma ATM, uma atmosfera. Então, se ele fizer um mergulho de 40 metros de profundidade que eu fiz, eu fiquei submetido a 5 ATMs de pressão. E se eu, por algum momento, se eu me assustasse lá embaixo, eu subisse, a gente chama subida balão, esse ar comprimido ele expande dentro do pulmão do mergulhador e ele vai ter uma hemorragia interna importante, pode até perder a vida. Nós também temos a narcose, que é a embriaguez pela profundidade. Então, dependendo da profundidade maior que o mergulhador for, ele fica embriagado, ele perde o senso, ele pensa que ele é peixe, que ele não precisa de equipamento autônomo para respirar. E existe a DD também, que é a doença descompressiva. Então eu falo para a minha equipe, nós vamos ficar 15 minutos mergulhando a 40 metros de profundidade. Aí nós vamos entrar numa tabela. E nessa tabela, quando eu retorno para a superfície, a cada 3 metros tem a parada para descompressão. Essa parada para descompressão é para deixar, eliminar esses gases que estão na corrente sanguínea do mergulhador. Então o mergulho, vamos assim, esportivo é uma coisa. Agora o mergulho profissional exige um pouco mais de conhecimento. É porque nós tivemos um técnico, ex-técnico de seleção brasileira, o Coutinho, né? Morreu? Que morreu no mergulho, né? A gente pode dizer que é uma atividade de alto risco, não? A situação do Coutinho, ele fazia caça esportiva, se não me engano, né? Então a caça esportiva já é uma outra modalidade, que é o mergulho livre. Então quando você mergulha com autonomia do seu ar, do seu pulmão, isso aí já chama-se mergulho livre. Então você vai com arpão, mergulha para você caçar um peixe. Isso aí é um mergulho esportivo. Sem nenhum equipamento. Sem nenhum equipamento. Aí é a autonomia do ar, você tem a máscara, a nadadeira e o snorkel. Então você tem que ter uma reserva de ar de 1 minuto, 2 minutos, depende de pessoa para pessoa, né? Temos mergulhadores que ficam mais tempo, mas em torno de 1 a 2 minutos, o mergulhador ele consegue. Pode ser, e o mergulhador ele sempre tem que ter uma faca na sua perna. Então pode ser, nós não acompanhei muito bem o caso, mas se ele ficou enroscado, porque tem muita rede, de repente o mergulhador ele fica enroscado e ele não consegue se safar. A linguagem de mergulhador é se safar. Então se ele tiver uma faca, ele se safa e ele sai da situação. Agora, se for mergulho autônomo, tanto o mergulho livre como o mergulho autônomo, nunca mergulhar sozinho, sempre em 2. Então, o trabalho em altura, nunca sozinho, sempre em 2. Eu não me recordo, sim, eu lembro do fato, mas eu não me recordo do detalhe do ocorrido. Mas eu acredito que se ele tivesse com um outro mergulhador junto, esse mergulhador ia fazer o salvamento da vida dele. Porque uma regra de segurança que fala no mergulho é nunca mergulhar sozinho. Uma regra que nós temos no Corpo de Bombeiros, nunca entre sozinho no incêndio. Porque se eu entrar sozinho no incêndio, uma parede me atinge, como é que eu vou fazer? Então eu sempre, quando eu entro no incêndio, entra eu e o meu companheiro. E fica um outro bombeiro, fica mais 2 bombeiros stand-by na espera. No mergulho é a mesma coisa. Então quando nós estamos com um barco na flor d'água, na superfície, eu fico com uma equipe preparada para fazer um resgate de emergência. Então eu acredito que nesse mergulho, se tivesse uma prevenção maior, teríamos até minimizado o risco dessa morte aí. Bom, é interessante, né? É uma pena que o tenente hoje vai ter que voltar outra vez aqui, viu, tenente? Porque nós preparamos umas perguntas aqui, mas fizemos aí para o Sandro e desejamos aí boa sorte para vocês nessa atividade aqui em Osasco. Bom, nós vamos agora ao segundo tema da nossa mesa redonda, são 13h24.